Está começando o Podnex, o seu podcast oficial aqui da Nexen, onde você fica bem informado sobre novidades, lançamentos e demais conteúdos do setor. Eu sou a Thay e vou entrar com vocês nessa jornada de conteúdos e muitas dicas. Hoje, então, a gente está recebendo aqui os nossos parceiros da Sungrow, o Daniel Melo, especialista de produtos. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Thay. A Laís Leite, que é gerente de contas na Sungrow. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Thay. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E o Abel, nosso gerente comercial. Seja bem-vindo, Abel. Obrigado, Thay. Vou falar de parceria forte hoje. Isso aí. Então, a Sungrow é um de nossos parceiros, né? Nossos principais parceiros. E para iniciar, Laís, conta pra gente como que começou essa parceria, quais são as expectativas nessa união entre a Nexen e a Sungrow. Bom, a história da Nexen é muito legal acompanhar nessa trajetória Nexen e Sungrow. Por quê? A Nexen foi crescendo, a Sungrow foi crescendo e também essa parceria cada vez mais ela caminhou em conjunto, né? Então a gente foi crescendo junto também. Só para você ter uma ideia, né? As primeiras compras da Nexen foi em 2020 com a Sungrow. E se a gente pegar o número de 2020 até os dados de hoje, a Nexen já cresceu 800% em sell-in junto com a Sungrow. Então, assim, é muito importante porque é legal ver essa parceria, porque a gente apostou no começo de vocês, onde as compras eram pequenas, mas ali vocês foram se fortalecendo e a gente também, e a gente não soltou as mãos, né? Isso é muito importante. E agora, para 2023, a Sungrow está reestruturando a sua política comercial para dar subsídios para os nossos parceiros, nossos distribuidores, né, para a Nexen. Está cada vez mais agressiva também. E a gente tem uma projeção de crescimento comparado ao ano de 2022 de 145%. Então, a gente continua apostando muito nessa parceria e queremos vocês sempre com a gente. Que legal, é isso aí. Vamos crescer cada vez mais, né, Abel? Com certeza. É moral com quem tem moral, né? É Tá verdade. certo. Então, falando dessa parceria, né, como você comentou, Laís, a gente sempre busca fazer ações junto para levar sempre o melhor para o nosso integrador, para o nosso parceiro, né? Então, em relação a esses diferenciais, quais são os diferenciais hoje que a Sungrow tem para os nossos parceiros, para os nossos clientes? Tá, legal. Antes da gente falar um pouquinho dos nossos diferenciais ainda com o parceiro, é importante a gente saber quem que é a Sungrow. Então, hoje a Sungrow ela é líder no mundo e no mercado nacional também, como fabricante de inversor. É o maior fabricante que existe, né, vamos assim dizer, consolidada no mercado. Hoje é a marca, né, que ela teve 100%, a única marca que teve 100% de bancabilidade por vários anos, inclusive no último ano também. E isso é muito importante, tanto para questões de financiamento, questões de uma marca sólida. E quando a gente fala da importância de ter uma marca sólida, é principalmente porque hoje nós temos uma estrutura local no Brasil, desde 2017, com mais de 75 funcionários próprios da Sungrow, base instalada de escritório, de service center. Então, isso quer dizer que, e daqui 5, 10, 15 anos, se você tiver um problema com o inversor de garantia ou assim por diante, quem que vai te dar um respaldo? Diferente dessas marcas que surgem no Brasil, vêm com preço extremamente baixo e não tem nenhuma base instalada. E amanhã ou depois essa marca vai embora, quem que vai te amparar? Então, um grande diferencial da Sungrow e que dá essa segurança, além de ser líder, ela tem uma base local para te dar assistência. E quando a gente fala de uma base local, a gente está falando de service, a gente está falando de uma equipe de mais de 20 pessoas de engenharia para auxiliar no projeto, seja do portfólio completo, desde um inversor monofásico até uma usina de grande porte, uma usina de utility. Esse também é um outro diferencial da Sungrow. Hoje nós somos o único fabricante, vamos assim dizer, que tem o portfólio completo, desde o mercado de GD, e somos muito fortes também no mercado de geração centralizada. Então, isso também traz mais segurança. O padrão de qualidade Sungrow, ele está em todos os segmentos, desde um inversor de baixa potência até um inversor de alta escala. E aí, quando, né, a gente fala dos nossos parceiros, os subsídios, né, nós temos aí uma equipe de engenharia para estar dando amparo. Hoje, os nossos parceiros, distribuidores, né, a Nexen, ela tem uma política comercial totalmente agressiva aí, para ela ser a nossa estrutura e nosso braço comercial no mercado. E, por exemplo, também um diferencial muito grande é que, além de eles terem funcionários capacitados, eles também são o nosso atendimento de service nível 1. Então, eles conseguem ali filtrar, tomar uma ação rápida sobre o integrador,
sobre um problema de garantia, enfim, para estar cada vez mais próximos do cliente também. Então, a gente tem várias ações em conjunto e fora também nossas campanhas e os eventos que a gente organiza em conjunto. Legal. Então, além desses diferenciais, né, como você comentou, essa parte de qualidade, segurança, a gente vê sempre que a Sungrow está lançando novos produtos, então sempre com alguma novidade, lançamento. Vocês têm uma linha nova, vocês podem contar já um pouquinho mais pra gente como que é essa linha nova, quais são os diferenciais, as características? Sim, eu vou passar essa bola aqui para o Daniel. Ele vai comentar um pouquinho do nosso portfólio e o que a gente tem de novidade e até mesmo o portfólio atual, às vezes tem alguma coisa ou outra que nem todo mundo tem conhecimento. Bom, indo em ordem cronológica, pensando em geração distribuída principalmente, a gente começa em 2021 com os monofásicos. A gente lançou uma nova linha de produtos no ano passado, foi a linha RS. Então, são inversores monofásicos de 2 a 10 kW. Tem 3 famílias de produto ali dentro, com 1, 2, 3 MPPTs. Para esse ano, está vindo a segunda geração da linha CX, que era a nossa linha de trifásicos de múltiplos MPPTs. Então, tiveram algumas mudanças ali na parte de comunicação, parâmetros de entrada dos inversores, questão construtiva deles, peso e volume também. E para o segmento de GD projetos, que a gente chama, né, que são geralmente plantas em solo, ali de 1 mega a 3 mega, 5 mega, a gente lançou o 333 no ano passado, que é um inversor pensado para plantas de 1 mega, né, para você fazer blocos de 1 mega com 3 inversores. Então, tem bastante coisa nova no portfólio e a gente está sempre se atualizando e oferecendo o que o mercado precisa, né? Tanto em questão de tecnologia quanto qualidade também dos produtos. E até um complemento, né, na fala dele, quando ele fala de soluções, nós realmente temos o portfólio completo. Um exemplo, né, nas soluções de 1 a 5 mega ou de 1 a 3, enfim. Nós temos também, além de ter várias opções de máquinas, a gente tem máquinas que operam em diferentes topologias. Então, se o cliente necessita aí de uma solução descentralizada, se o cliente necessita de uma solução de um virtual central. Então, eu como fabricante, tendo esse leque de opções, eu não preciso forçar o cliente a comprar somente a opção que eu tenho, mostrando, ou igual o mercado faz, falando que aquela opção é a melhor de todas, porque eu só tenho aquela. Não, eu tenho todas. E aí a gente consegue, num trabalho de engenharia, entender o projeto do cliente, as características construtivas, exatamente, as características climáticas da questão de onde a planta será instalada, para a gente simular e auxiliar a melhor performance e o equipamento que traga um melhor retorno financeiro dentro da expectativa do cliente também. E puxando a sardinha para o meu lado, essa importância de ter um pré-vendas, né? Um setor de pré-vendas. Então, você, dentro do seu portfólio, com soluções diferentes ali de produtos, você consegue discutir com o cliente e chegar numa melhor solução para ele. Legal. Bom, E Abel, enquanto nosso gerente comercial, o que você ouve dos integradores em relação aos equipamentos da Sungrow? A gente fez no ano passado, né, um podcast com o Kaique também, da Sungrow, e o nosso coordenador de suporte técnico, Luiz, comentou muito isso também, em relação ao feedback dos nossos integradores, que o feedback sempre foi muito positivo. Isso continua ainda? sim, a gente trabalhar com a Sungrow traz uma assertividade muito maior na nossa venda, né? Automaticamente também na nossa assistência técnica. Então, hoje, o nosso nível de recorrência é muito baixo, né? Então, mesmo quando a gente tem algum problema, ainda é muito simples de resolver, né? Então, a Sungrow sempre está muito disponível para a gente poder fazer esse meio de campo, né? E o cliente não ficar desassistido, né? Que a gente sabe que o momento que ali o problema acontece é um desafio, né? Onde todo mundo tem medo porque o integrador fica desesperado, o cliente final não quer ficar sem geração, o distribuidor fica com medo de às vezes ficar desassistido, mas a gente tem essa parceria bem forte com a Sungrow que faz a gente dar um passo às vezes mais longo para resolver o problema do cliente final e do integrador. Então isso traz essa assertividade. Então ter um produto como a Sungrow no nosso portfólio é totalmente interessante pela qualidade, pela assertividade na questão da assistência técnica, né? E pelo produto, né, ser um produto de altíssima qualidade e, como a Alice falou, a gente tem um formato de negócio mais arrojado. Então a gente consegue, às vezes, brigar com o mercado com um produto de excelente qualidade sem perder essa questão da competitividade também. Sim.
E é interessante, Abel, também essa parceria aí com a gente, porque vocês não deixam de trabalhar com uma marca premium. Sim. E hoje, como nós, como o maior fornecedor de vocês de inversores, né, temos aí o maior market share dentro do escopo da Nexen, vocês conseguem agregar valor ao serviço que vocês estão prestando. Segurança na entrega e assim por diante, porque você está competitivo, mas entregando uma solução totalmente de acordo ali com uma alta expectativa de geração, né? Isso é muito importante. Isso aí. Bacana, gente. E para esse ano de 2023, como vocês, enquanto fabricantes, enxergam o mercado diante dessas mudanças que ocorreram, tanto na legislação, as novidades que vêm surgindo, outras alternativas de energia? Olha, no meu ponto de vista, né, essa dúvida era um paradigma para todos, até mesmo por causa da mudança de legislação. Mas a Sungrow, ela está muito otimista, né? Isso é positivo. Tanto é que a gente até aumentou a nossa capacidade produtiva de fábrica. Lógico, a nossa fábrica atende a nível global, mas a gente está apostando muito no Brasil para esse ano também. Talvez a crescente em percentual pode ser que não seja tão grande que nem a do último ano, mas ainda há um mercado muito promissor. O que a gente sentiu e até ouve de mercado, o final do ano foi muito aquecido. Tinha muitas pessoas aí protocolando, parecer de acesso, projeto. As pessoas nem tiraram férias. Então, a Correndo maioria... contra o tempo, né? Exatamente, a corrida contra o tempo, para protocolar antes da virada de ano. Então, agora, janeiro, é normal, às vezes, né? Recebo muitas perguntas, como tá o mercado para vocês? Porque eu estou assustada. Gente, não, as pessoas estão respirando agora, eles tiraram janeiro ali para dar uma pausa, né? Para fazer as férias que não puderam ter na virada de ano. Mas, assim, esse ano vai ser muito promissor. E, assim, mesmo com a mudança da legislação, ou a questão do direito adquirido e tudo mais, ou o pagamento do fio B, enfim, ainda o mercado solar ele tem muita rentabilidade e ele dá muito retorno. Talvez, assim, o payback pode ser que aumente um pouquinho mais, mas se você fazer, a conta fecha, entendeu? E até conforme os estudos e a perspectiva da IPE, o mercado solar, de energia solar, ele vai estar em ascensão até 2031. Então, se a gente fizer uma análise, né, até com base na ANEEL, enfim, a quantidade de opções, de pontos de conexão, as perspectivas de estudo de mercado, elas são muito favoráveis. Então, a gente tem muito aí para brigar junto, para a gente correr atrás do mercado e de oportunidades para estar entregando energia limpa para todos. Legal. Com certeza. Só para complementar, o Brasil hoje ele é um dos países mais visados de fato para energia solar, porque a gente tem um recurso solar excelente e um potencial pouco explorado perto de mercados já desenvolvidos. Então, por exemplo, o mercado europeu ou australiano. Então, a gente tem muito espaço ainda. Tivemos mudanças legislativas, né? Então, isso, por um lado, pode afetar um pouco o payback, modelos de negócio, mas traz um pouco mais de segurança jurídica. E é interessante falar do ponto de vista de fabricante, desafios para esse ano, né? A gente está vendo cada vez mais a cadeia que consome do fabricante de forma geral, então distribuidores, desde o distribuidor até o integrador, até o cliente final, o pessoal que investe, deles se preocupando cada vez mais com qualidade dos produtos e pensando nas instalações a longo prazo mesmo. Então, um desafio grande para a gente como fabricante é conseguir se comunicar e passar as nossas qualidades para cada participante dessa cadeia, porque você aborda um distribuidor de um jeito diferente, você vai abordar o cliente final que quer colocar a instalação na residência dele, por exemplo. Então, esse é um desafio que a gente até nas nossas estratégias comerciais, nas nossas visitas, a gente tem pensado bastante em como mostrar valor e qualidade dos produtos para todo mundo que está envolvido nessa cadeia e conseguir espalhar ainda mais. Exatamente, né? Até porque se você usa um inversor de qualidade, não faz sentido nenhum você usar um módulo de baixa qualidade, porque a geração que você espera, às vezes você não vai estar usufruindo de tudo que ele pode te entregar. Então, a importância de a gente manter o padrão de mercado em alto nível de qualidade, isso também reflete no payback do consumidor. Então, se eu utilizo um módulo de boa qualidade, de alta performance,
com o inversor, a cadeia como um todo, uma instalação bem feita, então o integrador estando educado ali, fazer uma instalação correta, assim, vai superar as expectativas. Então isso é muito importante também, esse ponto de atenção. Bom, Legal. eu queria tomar a frente da pergunta. Sim, Também. claro. É uma dúvida, acho que do mercado, quando eu falo do mercado, assim, do integrador, né? A novidade de produtos da Sungrow para o ano de 2023. Quais são aí, né, na questão aí dos monofásicos, também nos trifásicos, quais são as novidades que vão estar vindo aí pra gente? Bom, o que está para chegar ainda são os trifásicos 220. Como a gente está com a segunda geração da linha CX chegando agora, por enquanto os modelos 380 volts, mas tem alguns produtos na linha de trifásicos 220 sendo desenvolvidos, e eles devem chegar aí ao longo do ano, provavelmente para o segundo semestre. Então, a gente sabe que o Brasil tem um mercado grande para esses produtos, e esse mercado existe basicamente no Brasil e em alguns países da América Latina. Lá fora não é tão comum, mas a gente está desenvolvendo os produtos e eles devem chegar também aí para o segundo semestre desse ano. E até falando da segunda geração dos trifásicos, né, da linha CX, já está chegando nos estoques dos nossos distribuidores, então a Nexen já está recebendo. O portfólio completo ainda não, porque a gente não terminou de fabricar todo o portfólio, né? Tem algumas potências ainda que estão finalizando a primeira leva de produção, né, para distribuir para o mercado brasileiro. Mas a gente já teve bastante melhorias, né, nessa linha, então em questões de aumentar a corrente nominal, a corrente de curto, para que ele possa acompanhar os módulos de alta potência do mercado. Teve também questões de ajuste de layout, às vezes aumento de MPPT ou questão de redução de MPPT para questões assim de melhorar a refrigeração. Então ele está tendo N vantagens aí também nessa melhoria, mantendo o padrão Sungrow, mas estando sempre acompanhando a evolução aí do que o mercado necessita tecnicamente. Atualizando junto com o mercado, né? Exatamente. Não, Sempre perfeito. à frente. E É, assim, né, quando a gente... opa, pode falar. Não, exatamente, porque na verdade eu ia concluir dizendo que esse é um diferencial, né? A Next se apoia na Sungrow, nessa parceria, exatamente por isso. Porque a Sungrow tem essa visão do mercado de estar atualizada, né? Ter essa necessidade. Sim, e eu acho que, assim, é muito importante, além disso, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Sungrow ela foi fundada por um professor universitário. Então, por isso que ela preza muito pelo padrão de qualidade. E a Sungrow, na China, ela é uma cidade, né? Uma fábrica, assim, ela é gigantesca. E entra desde a matéria-prima até a certificação internacional. O produto já sai certificado, porque nós temos laboratórios próprios, onde até mesmo concorrentes contratam a nossa estrutura para certificar seus produtos. E o que eu quero dizer com isso? A questão dos nossos laboratórios, eles são referências mundiais. Então, por exemplo, nós temos a maior câmera anecoica do mundo, que é uma câmera de interferência eletromagnética. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Principalmente no mercado residencial. A gente tem equipamentos de baixo custo aí no dia a dia que as pessoas estão fornecendo, que o inversor ele dá interferência com o rádio da garagem do carro. Ou ele dá interferência... Por exemplo, imagine você instalar um equipamento desse num hospital, que tá cheio de aparelhos sensíveis, com ondas eletromagnéticas e tal. Então, é muito importante você ver ter esse cuidado em todos os pontos, desde o certificado, quais testes o equipamento foi submetido, a segurança, em vários sentidos. Sim. E agora também, os nossos inversores estão vindo com a certificação eletromagnética também, não é? De interferência. Assim, qualquer produto Sungrow, ele engloba uma série de características tanto construtivas quanto técnicas que, assim, dão performance e durabilidade para ele. Então, questão de ser fabricado totalmente em liga de alumínio, o grau anticorrosão C5. Essa questão da interferência eletromagnética que a Laís falou, os nossos inversores têm classificação tipo B. Então, eles são próprios para aplicações em ambientes domésticos, que teoricamente são ambientes mais sensíveis a esse tipo de problema. A questão da qualidade dos componentes que vão lá dentro. Então, isso tem a ver com interferência eletromagnética também, mas tem a ver com você poder dimensionar um inversor com overload alto, por exemplo, e não correr nenhum risco do ponto de vista de garantia. Então, tem uma série de características no produto ali que ele, como um todo, ele fica muito coeso e ele participa de uma linha de produtos inteira. Então, você pegar do 2 até o 333,
os inversores eles têm características muito similares. Então, toda a tecnologia, a Sungrow é muito forte em geração centralizada e no segmento de plantas de alta potência, mas todo o know-how e toda a tecnologia dos produtos que são direcionados para esse tipo de aplicação, eles estão na linha como um todo. Então, assim, é fantástico a gente ter uma parceria forte com um distribuidor como a Nexen e poder oferecer tudo isso para o segmento de menor potência, o segmento monofásico. Então, você, no fim das contas, está levando um produto excelente, com muita engenharia por trás, por um preço competitivo, né? Então, é o melhor dos dois mundos. Sim, às vezes o integrador, ele vai ali na pressa, olha ali no curto prazo, acaba escolhendo um produto de baixa qualidade, pelo preço às vezes ser menor, às vezes não muda muita coisa também, né? Por isso, porque ele às vezes não estudou o que envolve todo aquele produto, né? Os estudos que tem por trás daquilo, os testes, as certificações, né? E o integrador, ele tem que se preocupar com isso, porque é a empresa dele que está fornecendo pro cliente final. Porque muitas vezes o cliente final, ele não tem um conhecimento técnico a nível de selecionar um produto ou exigir por um produto. Isso a gente está falando do mercado residencial. Quando a gente fala de um mercado de maior potência, sim, a ponta, ela vai querer saber o que ela está comprando. Mas no mercado residencial, não. As pessoas, às vezes, não têm o conhecimento suficiente para escolher. E ele vai acreditar e confiar no que o integrador está ofertando. Então, você precisa lhe dar valor à sua marca também, à sua solução. E, querendo ou não, o mercado se conversa, né? Então, existe a indicação, existe a alta performance. E esse mercado residencial, eles se falam também. A pessoa colocou, indica para o primo, para o vizinho, para o amigo. E quando você faz um bom serviço, entrega uma boa solução, dá o retorno que o cliente espera, isso também reflete na sua cadeia, na cadeia do integrador. Então, isso é muito importante. E só para finalizar, óbvio, o mercado de menor potência ele é muito competitivo em questão de preço, mas é sempre interessante mostrar também que o que está por trás do inversor como um produto. Então, quem é o fabricante? Qual a estrutura do fabricante no Brasil? Há quanto tempo ele opera aqui? Em que mercados ele é líder? Onde estão distribuídas as margens dele ao redor do mundo? Não só isso, pensando em pós-vendas. Então, como funciona o monitoramento do seu inversor? Importantíssimo. Então, que possibilidades você tem ali dentro da plataforma? O que você consegue fazer? Se é uma plataforma acessível tanto para o integrador quanto para o cliente final. E, óbvio, a parte de suporte pós-vendas mesmo, né? Então, se você precisa acionar uma garantia, se você precisa fazer algum reparo no equipamento, você tenha pessoas aqui que possam te prestar esse auxílio, né? Então, é importante olhar o contexto como um todo, não só a qualidade do produto, mas também o que está por trás dele, né? Então, acho que esses 3 outros pilares aí de fabricante, monitoramento e a parte de pós-vendas também são muito importantes. Eles têm que ser considerados sempre na hora que você for ofertar uma solução para alguém, né? É sempre interessante olhar para o todo. E essa proximidade, né? Essa disponibilidade do fabricante, do distribuidor em relação ao integrador, né? Essa proximidade sempre vai trazer essa segurança também. Inclusive, a gente teve agora, recentemente, uma visita, né, que vocês fizeram com o nosso time comercial a alguns dos nossos integradores aqui do Sul. Então, conta para nós, Daniel, como que foi um pouquinho dessas visitas. A gente fez um tour aqui pelo sudoeste do Paraná, pelo oeste aqui de Santa Catarina. Não vou me envolver em polêmicas falando que uma cidade é melhor que a outra, Não. embora tenham pedido. Mas, assim, do ponto de vista do fabricante e da gente ficar lá em São Paulo, é muito bom e muito produtivo a gente estar em contato com os consumidores finais ali do nosso produto. Porque senão, a gente fica lá no escritório e tal, e MPPT, só que você chega aqui e vê que às vezes o cara ele te sugere que tem um alarme específico no inversor para identificar tal condição, ou ele fala de uma característica da rede dele. Então você pega ali no Paraná, muitas instalações rurais têm uma tensão no lado CA um pouco mais alta, então isso pode gerar algumas questões sobre a operação dos inversores. Então é interessante entender os desafios que os integradores estão passando e também saber o que eles valorizam no seu produto. Então,
por que eles escolhem a Sungrow? O que tem ali que eles gostam e que deve ser mantido, né? E como a gente pode não só melhorar os produtos, mas trazer coisas novas também para eles. E fora eu diria, credibilidade. Então, você como fabricante está indo visitar o cara que consome o seu produto. Então, ele se sente abraçado, de certa forma. Eu estou olhando para ele. Eu estou Tá ali olhando cara a cara, né? e eu estou levando ele a sério. No meu processo, né? Então, assim, foi muito bom, as visitas foram bem produtivas. E a Sungrow, né, até complementando, ela preza muito esse atendimento humanizado. Não é porque a gente é fabricante que a gente é inacessível, pelo contrário, né? O quanto mais próximo a gente puder estar do nosso distribuidor para ouvir as dores, para ajudar com soluções e desafios, também queremos estar próximo dos integradores. Às vezes o caminho não é tão rápido porque são muitos, né? Mas o que precisarem de apoio, a nossa equipe fica à disposição. E a gente tem um desafio muito grande pelo ano. Nós já estamos planejando, né, Thay? Alguns cronogramas aí. Porque esse tour ele aconteceu aqui no Paraná, em Santa Catarina. Mas ele tende a acontecer no Brasil todo também. Então, nós já temos um cronograma, uma programação aí para estar disponibilizando a nossa equipe de engenharia junto com os consultores Nexen aí para abraçar o Brasil todo. Isso aí. Então, esse é o nosso planejamento para esse ano, né? Exato. E isso acho que vai um pouco com o que eu falei sobre desafios de você conseguir entrar em contato com todo mundo e atingir todos os públicos. Então, estreitar essa relação com os integradores é muito importante para a gente. Isso aí, então fica aí o recado para os nossos integradores, né? Se eles quiserem uma visita aí da Sungrow, já vão chamando o consultor, já vão entrando na fila de prioridades. Vão marcar já as visitas já, né? Isso aí. Mas, gente, eu queria agradecer muito o convite de vocês aí para participar do podcast. Na verdade, Podnext, né? Se sentimos até importante por esse convite. Com certeza, vocês são. O Daniel fez até o look aqui, brincadeira. Produção especial. Produção especial. Comprei. Brincadeira. Não, é brincadeira. Não, mas obrigada. A gente tava brincando antes, né, que a Laís veio com o terninho no estilo do Kaique. No estilo do Kaique. É o padrão, né? Nosso gerente do service. Não, mas muito obrigada mesmo pelo convite. É muito importante essa aproximação. E o que eu gosto muito da Nexen, principalmente, né, é meu cliente, tá na minha conta, da minha gestão. Mas é uma conta que eu assumi faz pouco tempo. Gestão da Sungrow há muitos anos. Mas a Nexen, como meu cliente, entrou numa virada de uns 4 meses. Só que antes de eu assumir a Nexen, eu já conhecia todo mundo da Nexen. Então, essa sinergia, esse contato, a gente já se ajudava, já se encontrava em eventos, um apoiava o outro, indicava oportunidades, clientes. Então, isso é muito importante, porque além do profissional do dia a dia, a gente ter que bater metas, a gente precisa se entender, a gente precisa ter uma boa sinergia. E isso é muito importante, porque a Nexen acolhe muito bem a Sungrow aqui dentro, e a Sungrow também é recíproco. Então, pra gente é um prazer trabalhar com vocês e continuar essa parceria aí para longos anos. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, né, Abel? Com certeza, satisfação total. Receber vocês aqui sempre é bom, né? A gente se atualiza, né? A correria dos dias, né? Às vezes consome a gente poder bater um papo, né? Falar um pouco mais de mercado, pegar ali uns detalhezinhos que são às vezes necessários pra gente poder ter um diferencial no atendimento. Então, toda vez que a gente tem esse contato aí, sempre é muito interessante, soma muito, né, pra nossa operação também. Então, pessoal, gostaria de agradecer vocês. Obrigada, Laís. Obrigada, Daniel. Obrigada, Bel, pela presença de vocês aqui em mais um episódio. E obrigada a você, nosso integrador, nossos parceiros e colegas. Nos vemos no próximo episódio.